Eu falo aqui, a gente está aprendendo essa tecnologia aqui, eu Aí. fico alguns minutos tentando acessar. A gente vai conseguir, daqui a pouco a gente vai se profissionalizar. É isso, eu sou muito mais familiarizada com o Instagram, mas chega aqui no YouTube é diferente e aos pouquinhos a gente vai ajustando, né. É. Olha, É isso, eu sou calma aí, muito eu tô vendo mais que eu familiarizada. tô aqui no computador também. Oi, Uhum. André, tudo bem? Vi que temos aqui 4 pessoas online. Evolução, André, boa Ana, noite, André. Glória, Júlio. Nossa família querida, esses seres incríveis que estão. Gratidão, Júlio, gratidão, André. Quem estiver aqui vai dando um oizinho pra gente saber quem tá aqui com a gente. Já vão compartilhando. André, boa noite, André. Toda a galera vai participar. Cleide, gente, olha só, essa família é muito maravilhosa, né? Gratidão, Júlio, gratidão, André. Quem estiver aqui vai dando um pezinho pra gente saber que tá aqui com a gente. Nós começamos aí a. Já vão compartilhar. André, boa noite, André. Toda a galera vai participar. Cleide, gente, olha só, essa família é muito maravilhosa, né? Esses seres que tinham super Gratidão, Júlio, gratidão, André. Quem estiver aqui vai dando um pezinho pra gente saber que tá aqui com a gente. Já vão compartilhar. Quem está aqui? Será que sou eu ou você? Cleide, gente, olha só, essa família é muito maravilhosa, né? Deixa eu conferir aqui, um minuto. E agora, como é que tá? Ouvindo bem? Aparentemente melhorou. Eu acho que melhorou. Enfim, eu não sei o que era, né? Quando eu falo que isso aqui Tá entrando as vozes, tá entrando tudo repetido. Mas agora vocês estão ouvindo bem? Aparentemente melhorou o eco. Perfeito, tá. Estou acompanhando o chat aqui também no computador. Então, vamos lá, voltando aqui. Semana passada, para quem não viu, e a gente já pede para que vocês voltem lá no primeiro vídeo para poder acompanhar com a gente um pouquinho do que a gente tem para passar, né, Cássia? Porque as coisas vão se revelando conforme a gente também vai acessando essas memórias, essa ancestralidade. Uhum. E eu conversando com o Cássio, a gente foi descobrindo muita coisa em comum e a gente sentiu que tinha que fazer um trabalho juntos de resgate e falar de tudo que essa ancestralidade, que não só os lemurianos, os atlantes, mas tem uma ancestralidade, por exemplo, maias, incas, astecas, que eram pessoas que usavam mais dos seus centros psíquicos do que hoje a gente aqui enquanto humanidade de superfície, de terceira dimensão. E aí a gente veio abrir essa live aqui para falar mais um pouquinho desse conteúdo. Então, se você está aqui com a gente, também tiver alguma dúvida, quiser perguntar, isso aqui não é um diálogo só eu e ele, isso aqui, na verdade, é um espaço coletivo onde a gente troca e é muito importante a interação de vocês com a gente, tá bom? E, Cássio, sente aí no seu coração, mas me veio aqui da gente falar sobre... A gente não planejou, tá? Só para vocês saberem, né? A gente se coloca disponível e vem o que tiver que vir. De falar um pouquinho sobre a energia Vril. Hoje eu estava lendo um pouco sobre isso, eu sei que você tem mais propriedade, eu queria que você falasse um pouquinho, tudo bem para você? Se você quiser ler alguma coisa, ter algum conteúdo aí para compartilhar com a gente. Tá bom. Eu conheço a perspectiva do uso da energia, da manipulação da energia, mais de uma forma intuitiva, né? Então, não com essa questão da energia Vril. O que seria exatamente a energia Vril? Certo. Bom, a energia Vril, eu já tinha ouvido falar aqui no momento atual, as pessoas usam muito energia taquiônica, mesa taquiônica, e eu não estava me dando conta que a mesa taquiônica, ou energia taquiônica, era praticamente a mesma coisa que essa energia Vril, que existia na Atlântida. E fazendo um curso lá com o Henrique Gasparetto, um curso de tratamento multidimensional arcturiano, aí eu descobri que os arcturianos, eles usam essa energia taquiônica ou energia Vril nos seus tratamentos também, essas mesas de cura que eles estão falando que vai chegar aí, medbeds, isso está tudo conectado a essa própria energia do Vril, a energia taquiônica. Então é uma energia que era
usada, né, na Atlântida. Só contextualizando, para quem não se recorda, a Atlântida foi um continente que ficava aqui entre o sul da Flórida e mais ou menos ali a costa oeste de Marrocos, no sul da Espanha, nas Ilhas Canárias. E ela vibrava uma quarta dimensão. Por conta disso, os homens primitivos da época, que viviam na Terra da 3D, que ainda continuamos ainda na 3D, né, nesse processo de transição para a quinta dimensão, esses homens primeiros, eles ainda não conseguiam ver o continente, porque ele estava exatamente vibrando uma frequência acima um pouco, né? É como se a gente fazendo uma analogia com estações de rádio. Se você quer ouvir uma rádio tocar um samba, você coloca na estação X, né? Muda lá a frequência. Se quer ouvir uma música clássica, você vai lá e coloca. Vou colocar agora o dial em 99,1, que eu vou ouvir uma música clássica. E assim, se você está ouvindo uma estação, você não consegue, né, ouvir a outra ao mesmo tempo, porque estão com ondas diferentes, com frequências diferentes. E assim era. E assim funciona. Quando a gente fala aqui em multidimensionalidade, a gente está falando de várias dimensões. Essas várias dimensões, elas têm a ver com dimensões tanto nossas mesmas, né, que nós temos várias dimensões dentro da gente, temos várias fitas de DNA, temos várias 12 fitas, 12 duplas hélices de DNA, e assim também a gente está falando das dimensões planetárias, temos vários planetas diferentes, cada planeta vibrando numa dimensão diferente, ou o mesmo planeta pode vibrar em mais de uma dimensão. A gente pode ter planeta vibrando em sexta, sétima e oitava ao mesmo tempo, né? Seres diferentes ali dentro, vibrando em dimensões diferentes. E essas dimensões podem ir até 200, 300, de acordo com a evolução dos mundos, elas vão subindo, né? Então, quando a gente fala em multidimensionalidade, a gente está falando em multidimensionalidade dos seres, e, consequentemente, se refletem nos planetas, nos mundos mais evoluídos. Interessante. Então, quando a gente estava falando, voltando aí para essa energia vril, os arturianos, então, eles se utilizam dessa energia para tratamentos, para cura, e na Atlântida ela era usada para tudo praticamente. A partir dessa manipulação que eles faziam dessa energia, que eles conseguiam obter, alguns mestres apenas, nem todos os habitantes conseguiam manipular a energia. Quem tinha mais sensibilidade, quem estudava mais, quem era selecionado pelos mestres, né, pelos sacerdotes, eles poderiam manipular essa energia, porque era uma energia muito poderosa, podia ser usada tanto para o bem como para o mal. Tanto que em Atlântida ela pode ser dividida em dois períodos, a era chamada Era de Ouro e a Era das Trevas. Na Era de Ouro eles manipulavam a energia toda para o bem, e essa energia ela ficava concentrada sobretudo na Grande Pirâmide, uma grande pirâmide de cristal, né, de quartzo branco. O quartzo branco hoje a gente ainda usa em várias terapias, vários terapeutas utilizam o quartzo branco para concentrar energia. Uma pirâmide de quartzo branco, um cristal de ponta nesses cristais brancos, ou lemuriano ou não, a gente utiliza os cristais para concentrar e canalizar energia, também para tudo, né? Energia criativa, própria energia sexual, você pode canalizar ela para aquela pirâmide, para aquele cristal, e a partir dali cocriar alguma coisa que você deseja, prosperidade, saúde, cura. Então, essa energia, como eu estava dizendo, ela ficava concentrada nessa grande pirâmide. Quando a Atlântida afundou, essa grande pirâmide está localizada hoje ali nas Bahamas, né, no Triângulo das Bermudas, afeta as navegações dos barcos, dos aviões, porque ela tem uma característica semietérica, né, parte meio material e parte ainda meio uma frequência diferente, por isso que ela afeta ali as navegações. Então, a Atlântida ela ficava o continente, tanto que se passar algum sonar, já foi descoberto, nessa região do fundo do mar, ali entre a Flórida e as Ilhas Canárias, lá no sul da Espanha, se detecta um relevo diferente ali nesse fundo do mar. Então, a Atlântida ficava nesse... Você está sem som? Não sei. Agora voltou. Voltou? Você estava sem som. Essa é a conexão, que acho que está meio... Aqui ontem, né? Acho que a sua internet é que está falhando um pouco.
Mas vamos Deixa eu tentar. então vou botar no 4G para ver se melhora, pode ser? Tá Um bom. minutinho. Me ouvir? E agora? Sim, aparentemente melhorou. Perfeito, deve ser isso mesmo. Eu acho que já são as movimentações, né, de Gaia. É provável. Porque desde ontem a internet aqui em casa está falhando bastante. Eu até tinha encontro com o Cássio, né, Cássio? Eu falei assim, gente, a internet está oscilando muito. Aí o Cássio falou assim: será que a gente fala de ressonância Schumann? Tá tudo conectado. A gente pode falar disso. E, Cássio, quando você estava falando, né, e muita coisa eu ainda também não sei em relação a isso, gente. O Cássio, ele manja muito sobre essas energias, eu acho muito, muito interessante. Teve uma vez que eu tive um sonho, que na verdade para mim não foi um sonho, foi uma projeção, onde, se não me engano, foram os arcturianos que se apresentaram para mim e eles falaram assim, que aqui a gente entende o quê? Que um objeto não pode ocupar o mesmo espaço, né? Aí ele falou assim, ok, eles falaram assim, ok, mas pensando que existem dimensões que coexistem, eles podem sim, vai ter uma, por exemplo, um cristal aqui, numa outra dimensão vai ter outro no mesmo lugar. Aí eu falei assim, gente, que interessante. Então, ali eles já estavam trazendo também para mim o conhecimento da questão da multidimensionalidade. Uhum. E aí a gente expande mais a cabeça nesse sentido. E quando você olha, por exemplo, vê a NASA trazendo informações sobre planetas, existe vida, não existe, a gente não vê nada, porque na verdade a gente não está vendo na dimensão que eles se apresentam, porque ainda assim a gente tem muita limitação, muito véu para poder enxergar essas outras dimensões. Então, o que a gente... Tem uma frase que eu gosto bastante. O André está aqui na live, ele também gosta. Precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Para que você possa acessar coisas dos planos superiores, você precisa abrir e expandir a sua cabeça, sintonizar, como o Cássio falou, como se fosse uma frequência de rádio. Eu não tenho como acessar uma frequência da quinta dimensão estando com a consciência limitada na terceira dimensão. Então, a gente precisa trabalhar essa sintonização, né? E aí a gente também pode falar a questão da glândula pineal, da ativação dos nossos centros psíquicos para poder acessar essas outras dimensões, né? E isso é muita sabedoria ancestral, porque os lemurianos, os atlantes, muitos povos também que semearam aqui a Terra, os sirianos, pleiadianos, seres de outras constelações que vieram de fora, eles usavam e eles usam, né? São seres de outras dimensões, usam dessas potencialidades aí que são inatas, só que a gente esqueceu, né? Pode falar, Cássio, eu acho que eu te interrompi, você estava num fluxo. Não, interrompeu não, pode, é bom fazer uma contextualização, sim. Sim. Não, estava falando então da energia da Atlântida, e essa energia ela era usada para tudo, como eu falei. Ela movimentava as naves espaciais, eles manipulavam essa energia juntamente com oxigênio e outros elementos da natureza para poder produzir os bens materiais, produzir os edifícios, os prédios. Tudo era produzido a partir dessa energia. E poucas pessoas tinham o poder mesmo, né? Um poder de manipulá-la, de entrar na Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide era um prédio enorme, protegido por uns tipos de felinos bastante sencientes. Quem tivesse uma energia, uma frequência baixa, não entrava de forma alguma na Grande Pirâmide, porque esses gatos, né, gigantes, eles não deixavam que as pessoas entrassem ali. Os gatos hoje já foram mais domesticados, né? Perderam um pouco dessa sensibilidade, mas todo mundo sabe que eles ainda têm bastante sensibilidade, eles retiram energias negativas do ambiente, mas quando eles eram uns animais ainda mais não tão domesticados, eles tinham uma sensibilidade ainda bem mais apurada, né? Bem maior. Deixa eu ler um trechinho aqui do livro, que fala da Atlântida da Era de Ouro, ele está falando do Vril, só para contextualizar um pouquinho, ó. O Vril era chamado de quinto elemento, porque representava na antiguidade um elo perdido entre o mundo material e o astral. Aqueles que o dominavam necessitavam ter o poder sobre toda a matéria, representada pelos 4 elementos: terra, água, fogo e ar.
mas o domínio do fluido vital que interpenetra todo o universo. A grande energia não era percebida com os limitados sentidos físicos. Era necessário penetrar em uma frequência mais sutil para percebê-la. E somente essas raras almas poderiam manipular essa força, de acordo com suas respectivas capacidades, uns mais, outros menos. Os 4 elementos eram apenas uma representação simbólica dos diversos estados da matéria. Os Atlantes conheciam detalhadamente todas as combinações que compõem os elementos químicos, compreendiam o comportamento dos átomos e das moléculas formadas e o porquê de certos átomos serem extremamente reativos, enquanto outros são praticamente inertes. Conheciam também com profundidade propriedades como eletronegatividade, raio iônico, energia de ionização, etc. Usando o vril, eles realizavam também fantásticas metamorfoses de um elemento em outro, inclusive os que não possuem correspondência. A tão sonhada conquista da pedra filosofal, a metamorfose do cobre em ouro, era algo facilmente obtido nas indústrias de Atlântida, que manufaturavam produtos sem gerar detritos. Era possível elaborar qualquer coisa por meio de qualquer elemento, inclusive o barro, e até mesmo o nada, ou melhor, a partir do oxigênio. As notáveis câmeras de ar de Atlântida criavam do nada, entre aspas, tudo o que necessitávamos. Só para concluir, mais um parágrafo. Os Atlantes geravam, por esse processo, um metal ainda mais nobre que o ouro, chamado orical. Muitos templos e palácios atlantes eram ornamentados com esse mineral, que não se encontra em estado natural na Terra. O oricalco só era possível de ser manufaturado pelo vril. No dia em que a arqueologia moderna encontrar esse raro metal, terá finalmente encontrado vestígios da fascinante Atlântida. Fico até emocionado quando eu leio essas coisas que, assim, a minha intuição, né, meus registros acásticos, tudo indica que eu tenha vivido lá na Atlântida e depois com o afundamento do continente eu tenha ressuscitado, entre aspas, né, ressurgido, renascido lá no Egito também, na América do Norte como pele vermelha, no Egito como sacerdote. Enfim, a gente vai vivendo nossas vidas. Felizmente eu já consegui ter acesso a várias coisas boas, coisas não tão boas, mas que servem de experiência, né? A pessoa tem que estar preparada para poder acessar. Quem não estiver preparado pode não receber bem certas informações, não conviver bem com isso, né? A pessoa tem que saber que aquilo foi uma fase, faz parte da evolução. Se você foi bom ou se foi mal, aquilo já passou e serviu de aprendizado. Tudo são experiências. Não há julgamento, né? Não há dualidade, não há julgamentos. E você estava falando aí também sobre essa multidimensionalidade, tem a questão também da do tempo linear, né? Que a gente às vezes vive um tempo linear com um calendário gregoriano, com 1, 2, 3, tudo vai andando em linha. Segunda, terça, quarta. E nesses mundos multidimensionais, não há linearidade. O próprio Einstein já falava de várias questões que provavam a existência de mundos não lineares. Você, por exemplo, se pensar no mundo não linear, é possível que agora, por isso que esses tratamentos multidimensionais que a gente faz de cura, eles resgatam e curam tanto as pessoas, porque a gente pode estar vivendo ao mesmo tempo todas as nossas vidas. Imaginem isso agora. A gente, nesse momento, em várias dimensões, você vivendo todas as suas vidas ao mesmo tempo. E você, através dessas câmeras de cura, dessas mesas de tratamento, você se projetar com o seu corpo sutil para esses lugares e você vai curar não só a vida de hoje, mas todas as suas vidas ao mesmo tempo. É impressionante, né? Pensar dessa forma. Poderoso demais, né? Poder fazer isso. Fale um pouco agora. Conteúdo, eu acho que a galera está curtindo bastante. Agora nós estamos aqui em 8 pessoas e eu tenho certeza que as 8 estão bem conectadas. Quando você falou da questão da linearidade, o calendário gregoriano, né, que é o que a gente vive isso, 365 dias por ano, 7 dias na semana, de segunda a domingo, e isso coloca a gente de uma forma muito engessada. E uma sabedoria ancestral que hoje eu estou começando a estudar, mas eu sinto que eu também tenho uma existência, uma vivência lá,
com os maias, né? Tem o calendário maia que ele vai totalmente no sentido contrário dessa questão do calendário gregoriano, e ele te conecta mais com os seus ciclos, com os seus ritmos. Nós, mulheres aqui, né, vou falar por mim, temos essa questão da ciclicidade muito forte. Só que quando a gente vem para essa sociedade, essa humanidade, a gente acaba tendo que negar muitas vezes, vamos dizer assim, né, até que a gente tome consciência e retome nosso poder, a gente acaba negando o nosso próprio ritmo. Porque a mulher tem o ciclo menstrual, tem as fases dela, né? Ela não está sempre naquela energia de ter que fazer, ela precisa muitas vezes daquele momento de recolhimento, e o homem também, mas a mulher isso é muito mais presente. Quem convive ali um mês inteiro com a mulher vê que ela tem várias fases durante um mês. E eu vejo assim por mim, quantas vezes que eu estava nos meus períodos, a minha vontade era de não ir para a escola, era de não ir trabalhar, e você tinha que ir, né, pelaquela obrigação de ter que cumprir um papel na sociedade. E o quanto a nossa sociedade hoje nos desconecta da nossa natureza. E o resgate ancestral dessa multidimensionalidade, desse saber ancestral, é nos reconectar o quê? A nossa verdadeira natureza. E isso, gente, é empoderamento. A Maria colocou assim, Maria Ângela. E ela repartir toda essa sabedoria. É um pouquinho do que a gente sabe e do que a gente sente, e a gente sabe que vai vir muito mais coisa em relação a isso, mas é algo muito importante que a gente precisa falar. A gente aqui nessa sociedade, né, vamos chamar aqui humanos de superfície, que é um termo que a gente gosta de usar bastante também, vivendo aqui nessa matrix de controle, cara, se você não percebe o movimento que você faz, você entra no piloto automático, e aí é onde você se desconecta da tua natureza divina, da tua essência divina, da sua multidimensionalidade. Só que, gente, assim, resgatar todos esses saberes é você se empoderar daquilo que já é seu, né? O que hoje a gente pode usar dessa energia vril que está ali disponível? Vamos dizer que é que é um arquivo, que é alguma coisa que está ali na nuvem, que ficou armazenada, e é um portal que você pode acessar. Então, se você conscientemente busca, pede a intenção, caramba, eu quero me conectar com os Atlantes e eu quero resgatar essa sabedoria do vril. Eu quero me conectar com os lemurianos e eu quero acessar informações com os cristais lemurianos. Então, assim, todas essas civilizações, elas deixaram e ancoraram ao longo do planeta Terra, né, nos períodos, enfim, eles ancoraram portais e energias onde você fica ali, disponível. Então, você precisa intencionar para poder acessar. É como se você tivesse ali um arquivo no computador, vamos jogar o arquivo para a nuvem. Quando você quiser, esse arquivo está disponível. O que você faz? Vou lá baixar esse arquivo da nuvem. Então, vou instalar aqui no meu computador pessoal para eu poder usar esse arquivo. E é a mesma coisa com a sabedoria ancestral, com esses seres que deixaram, porque eles sabiam que a gente ia entrar numa matrix de controle, ia esquecer de tudo, mas eles deixaram ali, numa forma sutil, essas energias, essas informações, para que no momento certo, na hora certa e com uma intenção pura, a gente pudesse acessar. E já pensou, né? Eu falo isso para que vocês tomem consciência disso, do poder, a retomada total do poder de você poder acessar aquilo que é teu por direito divino, que muito provavelmente, se você está aqui na live, né, Cássio, vamos falar pela gente aqui, muito provavelmente nós fomos essas pessoas, essas civilizações, essas consciências que ajudaram a ancorar, a deixar essas energias, essas consciências disponíveis ali nos portais, para que no momento certo a gente pudesse ancorar. E o momento certo é o quê? Agora. Eu não é só da gente, mas eu tenho, pelo menos tem chegado para mim muitas informações do retorno dessa sabedoria ancestral, da consciência que nós somos uma civilização, uma humanidade ponte, onde a gente faz aquela ligação entre o velho e o novo, só que a gente está aqui na ponte. Então, é nessa ponte que a gente, vamos baixar essas informações daqueles seres lá de trás, para que a gente, porque eles já passaram por um processo de transição, para que a gente possa, através dos protocolos deles, dos saberes deles, fazer essa transição para uma planeta Terra de quinta dimensão,
com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Eu vi aqui que o Gonçalves colocou: estou fazendo pela 3ª vez a jornada das 7 chamas em telas, pelo canal Telas Brasil. Que legal, Gonçalves, obrigada aí por compartilhar. Eu vi no chat aqui no computador. Vocês estão compreendendo a potência do que é o resgate da ancestralidade? Comenta aqui com a gente. Enquanto eu estou falando também, Cássio, me vem aqui a gente comentar sobre o DNA, que foi desativado 10 fitas, não é isso? Me corrija que você é o cara aí que domina. 10 fitas que são multidimensionais foram desativadas. Nós temos 12 hélices, sendo que 2 são usadas. O restante é considerado pela ciência como lixo, porque são 10 fitas, são 10 hélices multidimensionais, não é isso? Exatamente. Cara, isso é muito bizarro, né? Eu estava assistindo outro dia sobre essa questão de extraterrestre, dos OVNIs, aquela questão dos ETs de Varginha. Aí eles falam que um dos sobreviventes foi levado ainda vivo, né, para os Estados Unidos e que ele teria se comunicado telepaticamente lá com o médico que o atendeu, um que teria ficado aqui ainda no Brasil, e ele falou assim: vocês não têm, vocês terrenos, né, terráqueos, vocês não têm noção do poder, né, que vocês têm. Impressionante isso, ele comentando esse médico, né, que teve contato com eles na época. Não tem mesmo. E eu acho que, assim, a gente precisa... O que a gente está querendo fazer aqui é chamar a atenção, porque a gente está passando por esse processo de tomar consciência desse poder, e não é esse poder baseado no ego, é o poder baseado no eu superior, de tipo, nós somos seres multidimensionais, então... cabe a nós a intenção de fazer o quê? O autotrabalho, o autodesenvolvimento para reativar essas energias, essa multidimensionalidade. Caramba, são 10 hélices desativadas. Tá, os processos de serem desativados tiveram várias coisas que aconteceram. Uma pela questão do ego, outra porque tiveram seres que, né, nós somos uma experiência genética, né, nós passamos por processos onde o nosso DNA foi modificado por várias questões. Então, assim, né? Fala aí, Cássio. Então, na verdade, no total, são 12 fitas, 12 duplas hélices. Nós só usamos as duas do corpo físico, basicamente. E cada fita, cada dupla hélice, são 24 mil filamentos novos ligados ao DNA. Então, ativando todas elas, vai dar um total de 144 mil filamentos de conexões. É muita coisa. Isso não é linear, isso é tudo entrelaçado, né? Você vai ativando as fitas na mesa de ativação de forma aparentemente linear, porque é uma forma mais pedagógica ali, para facilitar o processo de ativação. Mas depois de elas estarem ativadas, elas funcionam tudo ao mesmo tempo. É aquilo que você estava comentando aí. Você tem lá vários softwares novos e você quer acessar um ali, você vai lá. Você não precisa entender como isso funciona. Você não precisa entender como o computador funciona, né, como o software funciona. Você quer acessar alguma coisa, você vai lá e clica no botão, digita alguma coisa e os próprios sistema operacional ele vai lá e vai processar aquilo usando aquela linguagem de 01, né, linguagem de informática, mas ele vai processar o que você está querendo. Então, se você quiser acessar qualquer coisa agora com essas 12 fitas dentro do seu corpo, você vai acessar tudo, você vai cocriar o que você quiser, saúde, prosperidade, você vai fazer tudo, né, que quiser. Jesus já falava, né, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a gente está, assim, cada vez mais propenso, né, a fazer isso, nesse período de transição, de transformação, cada vez mais fácil de fazer isso. Sim. Essas duas hélices que nós temos hoje, que estão disponíveis, elas nos colocam, é como se, assim, a gente saísse de um modo onde a gente tinha
todas as fitas ativadas, e aí por várias questões, tanto a questão do ego, disputas, brigas, por sermos seres que servimos a experimentos genéticos, tivemos 10 fitas desativadas, e essas 2 que ficaram disponíveis, elas nos colocaram apenas em modo sobrevivência. Tem uma comparação, e eu tomo muito cuidado em também falar nisso, sobre o cérebro reptiliano, que não tem nada a ver com a questão dos seres reptilianos, mas é um cérebro reptiliano no sentido de ser mais arcaico e bem rudimentar. Então, assim, é como se a gente entrasse nesse modo sobrevivência, e aí a gente só funciona nessas 2 hélices, né? E para que você possa pegar carona aí com a transição planetária, pegar carona para ir para a 5ª dimensão, você precisa começar a trabalhar, porque assim, as pessoas se elegem para ir para a 5ª dimensão. Você vai pegar uma carona, mas o que você está fazendo para poder reativar a sua superconsciência, para trabalhar todos os seus traumas, tudo aquilo que você, no período que esteve aqui em Gaia, passou. Então, assim, cabe a você a buscar o seu autodesenvolvimento, né? A gente pode esperar por intervenção divina, óbvio, mas a gente também não tem que se acomodar e falar, tá bom, não vou fazer nada e eu já estou indo junto com Gaia. Não, você tem o seu papel, até porque o seu livre-arbítrio não será interferido. Então, você tem que buscar, você tem que querer reativar, você tem que querer trabalhar a tua mediunidade, muitos lugares chamam assim, reativar a sua glândula pineal, alinhar ali os seus chakras para você fazer a conexão com o divino. Então, assim, cabe a você. Ferramentas estão vindo aí, né? Tem muita coisa disponível para que você possa fazer isso. Inclusive, tem até uma mesa que você trabalha, né, Cássio, que faz a reativação das fitas. Como é que funciona essa mesa? Foi também uma tecnologia trazida aí pelo Henrique Gasparetto, chamada Sistema Regenerador Astariano, que trabalha com o comando Ashtar. O comando Ashtar é um dos comandos de Miguel Arcanjo, e ele engloba, o nome do comando é porque ele engloba vários seres de vários planetas diferentes. A frota prateada, são os sirianos, andromedanos, pleiadianos, enfim, é um grupo enorme. Se pegar ali no manual do curso, é uma quantidade enorme de seres que compõem esse comando Ashtar. E então ele conseguiu canalizar esse sistema regenerador astariano, que é um sistema de cura, de tratamento, de regeneração molecular. E paralelamente, mais recentemente, agora bem recentemente, ele recebeu uma outra canalização em que ele seria um complemento a essa mesa, que permite também ativar as outras 10 fitas que a gente não usa. Então, eu já fiz esse processo em mim mesmo, já fiz na Lorena, estou fazendo no André, e por enquanto a gente consegue só fazer isso de forma individual nessa mesa, mas assim, nós estamos aí tentando, eu e Lorena, canalizar, receber alguma informação de criar uma mesa nova, mas isso a gente não vai inventar, eu vou criar a mesa e pronto. Não, a gente tem que ter certeza de que vai funcionar e de que isso é corroborado e apoiado aí pelos seres superiores, né, de luz, para poder ativar isso de forma mais ampla, não ter que ficar ativando um a um. Imagina, a humanidade, né, tão grande. Exatamente, a frota prateada de Telos, exatamente, ela faz parte do comando Ashtar. Enfim, por enquanto a ativação ela é individual, mas temos certeza que vai chegar alguma intuição, alguma canalização que nos permita fazer uma ativação mais coletiva. Eu já venho pensando sobre isso, venho meditando e venho aguardando aí uma resposta, né? uma luz que vem para a gente, nesse sentido. Então, a gente vai passando, vai rodando a mesa, normalmente demora ali uns 3 a 5 dias para ativar cada dupla hélice. No total, para ativar todas, pode demorar 15, 20, 30 dias. Pode ser que certas pessoas demorem meses, pode ser que com certas pessoas não consiga ativar todas, porque vai depender muito também da frequência. Alguém perguntou se vamos recuperar a telepatia. Com certeza, vamos recuperar sim, vamos recuperar tudo.
mas não vai ser um processo assim de um dia para outro. A gente vai ativar as fitas e com a mudança de transição, né, com a transição, aliás, com a mudança de frequência da Terra da terceira para a quinta dimensão, em breve vamos poder fazer tudo isso aí. Vamos recuperar a telepatia, vamos fazer autocura, vamos fazer curas coletivas, vamos fazer tudo, na verdade. E vou falar para vocês, assim, a minha experiência até chegar à questão da telepatia. Nossa, tô adorando o comentário de vocês, tá? O pessoal falando que quer reativar, despertar, que tá achando o máximo. O André falou que tá sendo um pouco turbulenta essa experiência. E eu fiz a ativação das minhas fitas com o Cássio. Eu atendi o Cássio com uma ferramenta que eu venho canalizando também com os lemurianos, né? Com essa consciência dos lemurianos. E o Cássio me atendeu com essa mesa, inclusive os bastões, né, de plasma, que tem o bastão Atlântico. Então, isso também é uma outra questão aí, né? Muita coisa boa. Sim. E aí, eu vou falar assim, eu venho de uma vida, de uma família, onde eu achava que, assim, não tinha mediunidade, porque eu via a minha mãe fazendo o uso da mediunidade dela no centro espírita que ela ia, então eu participava e não manifestava nada do que ela passava. E aí eu achei que resumidamente, tá? Eu achei que eu não tinha mediunidade nem nada, e beleza. Quando veio a pandemia e eu comecei a passar pelo meu processo de despertar, e eu sempre, assim, ao longo da minha vida, eu sempre me percebi muito uma pessoa com muita sorte e muito intuitiva. As pessoas falavam, nossa, você tem uma intuição muito boa, só que eu não validava isso. E muita sorte no sentido de, eu pensava, eu quero tal coisa. E aí não é bem sorte, né? Eu estava co-criando toda a situação. Então, assim, de alguma forma, isso já estava dentro de mim, só que eu não enxergava. E quando eu comecei o meu processo de despertar, eu mergulhei fundo, né? E desde então, né, eu falo que a gente vai despertando dentro do despertar, porque é um processo de evolução contínuo. Venho trabalhando essa questão dos meus centros psíquicos. A telepatia, que é o que hoje eu venho trabalhando bastante, eu vejo muito resultado. Por exemplo, no dia que eu comecei a me conectar com o Cássio, eu pensei nele no dia, eu falei assim, putz, eu preciso mandar uma mensagem para o Cássio. Sem brincadeira, passou, sei lá, 3, 4 horas, o Cássio me mandou uma mensagem, Lorena, vamos conversar? Eu falei, cara, tu captou a mensagem. Isso aí foi impressionante, porque a gente não tinha contato algum, praticamente. O pessoal tá vendo a gente conversar aqui, falar, já se conhece há muitos anos, se conhece há muitas vidas passadas, eles são muito próximos, mas, assim, impressionante, porque eu não tinha quase contato com a Lorena e eu cheguei lá da experiência que eu falei, né, que eu fui participar de um ritual também, que eu tive acesso que eu vi 3 naves enormes, gigantes, e que depois a Simone, que eu não sei se ela está aqui hoje, acho que ela estava na semana passada, ela, depois no segundo dia do ritual, ela veio para fora da casa comigo, e ela teria visto as 5 naves, assim, que dessa vez eu não vi as naves fisicamente. Ela sentiu, fechou os olhos, se canalizou com o comandante das naves e ele disse que estava ali para trazer uma mensagem para mim, né? Já até contei a história, vou repetir, e que que ele sentia muito a minha falta, mas que eu tinha que ter vindo para cumprir uma missão, que sabia que eu não ia esmorecer, que eu ia cumprir a missão que me fora dada. E a partir daí eu cheguei aqui no dia seguinte, acho que foi num domingo, mandei uma mensagem para a Lorena, do nada, não sei por que eu mandei mensagem para a Lorena, porque a gente não tinha muito contato, quase praticamente contato nenhum, mas me veio na cabeça, mandar mensagem para a Lorena e contar essa experiência. Aí ela falou, eles me disseram aqui, meus mentores, meus mestres, que eu tinha que falar, que eu tenho que falar com você, eu não sei o que é, mas eu tenho que falar. Aí depois disso ela fez a chamada e na chamada foi chegando para ela, né, por canalização, ela foi recebendo o que teria que falar comigo. Teria que fazer um tratamento, e nesse tratamento que ela fez, ela veio trazendo tudo que tinha que ser feito, me trouxe duas ferramentas de cura já etéricas, 2 bastões de cura, assim, me trouxe uma maleta médica, entre aspas, né, uma maleta de cura,
Assim, eu sou muito grato a ela também e a esses mestres aí, os lemurianos, que por meio dele, né, ela trouxe essas ferramentas que me foram resgatadas, que eu sei que eu já usei, né, em tempos passados, na própria Atlântida, na época em que eu teria sido também um alquimista, um sacerdote egípcio, então, mas enfim, muita coisa, muito emocionante. E foi assim que começou essa conversa com a Lorena, esse trabalho que a gente está fazendo, né, para ajudar na informação. A gente está ajudando a divulgar a informação. Mais importante do que o trabalho de cura individual que a gente possa eventualmente fazer, ajudar alguém num tratamento, em alguma coisa. Mais importante é a gente compartilhar esses conhecimentos, a gente divulgar a informação para que as pessoas sintam confiança na gente, em mim, na Lorena, possam ver a sinceridade do que estamos falando, entender que estamos passando por um processo de transição planetária, que é importante manter a vibração elevada, para que a gente possa ascensionar e herdar essa nova Terra, aproveitar, pegar carona, porque a Terra mesmo, Gaia, Eia, praticamente já está na quinta dimensão. Ela está se expurgando agora no processo final, que vocês podem ver, terremoto, terremoto em Marrocos, vários focos de incêndio, quase todos os vulcões em erupção, essa enchente violenta que teve na Líbia agora, arrastando tudo. Agora dizem que vai chegar uma onda de calor aqui de 45 graus. Tudo isso não tem nada a ver com o aquecimento global, como querem nos empurrar. O aquecimento global, com essa questão de monóxido de carbono, essa quantidade de monóxido de carbono no ar é a mesma há mais de milhares de anos, ela praticamente não se alterou. Então é a própria Terra, através dos seus elementais, das salamandras, das ondinas, é a Terra que está se expurgando, ela que está se adaptando a essa nova dimensão que ela está entrando. Por isso que ocorre. Os raios de sol por si só eles não esquentam a gente, o que esquenta são as salamandras. Se não tivesse esses elementais, o sol não aqueceria a Terra, se eles não tivessem em constante movimento e fazendo esse processo de aquecimento global. Aquecimento global não, aquecimento da Terra, né? Bem, enfim, é isso. Nossa missão aqui, então, além desses processos que a gente possa auxiliar alguém no seu despertar, na sua cura individual, é um processo, sobretudo, de comunicação, de informação, de transmitir a informação. É isso. E através, muitas vezes, dos nossos próprios processos, né, Lúcio? Eu falo por mim, porque as informações vão vindo para mim de coisas que eu acesso, de memórias, de arquivos do meu próprio registro acástico, e isso, cara, é impressionante como impacta no todo. Você falou sobre Egito, ontem mesmo me veio, eu, através do Portal do Coração, que é esse canal aqui, dessa energia, desse trabalho que eu faço, que eu recebi como chamado, eu me conecto e peço para que seja revelado os meus registros, me conecto com o meu cristal lemuriano, e aí me vem muitas coisas vou trazer um exemplo. Ontem me veio uma consciência de que na época do Egito, a energia que na quinta dimensão existe a sexualidade sagrada, a união sagrada, né? Entre masculino e feminino. O relacionamento de quinta dimensão e além é totalmente diferente do que a gente vive aqui na terceira dimensão, onde aqui é através da desunião, lá é através da união desses campos, dessas polaridades de energia. E aí, o que me foi passado? Que na época do Egito, essa energia era usada para... Você trouxe lá no início que você pode usar a energia sexual para cocriação. E lá, nessa memória que eu acessei, nesse arquivo que eu acessei, que essa energia ela era canalizada, mas também utilizada para fins obscuros. Por ser uma energia da criação, né? Usava isso, eu vi até uma imagem, assim, como se pegasse essa energia, colocasse dentro de um potinho, e essa energia que era, bizarro, né? Que era acessada entre ali um homem e uma mulher,
era colocada num potinho e era levada para um outro lugar para ser utilizada para coisas obscuras. E aí me veio assim, caramba, o que hoje, com essa resgate dessa consciência, eu posso fazer, que é limpar, transmutar, ressignificar isso que aconteceu para que hoje eu ajude a ancorar a energia sagrada, a união, o templo da união, da sacralidade do divino masculino e do divino feminino. Né? Quantas e quantas eras a gente não veio passando, muitas mulheres, e os homens também têm a questão do feminino ferido, porque, né, todos nós temos ambas as energias. A gente vem, nesse processo de hoje, para também ajudar a ancorar a energia do sagrado feminino. E aí o que foi? Naquela época, né, abuso, deturpamento, um monte de coisa que foi feito mau uso dessa energia, né? A mãe Gaia, mãe terra, pede para que essa energia do feminino seja ancorado aqui. E quando a gente for para a quinta dimensão, nós vamos estar fazendo uso desses atributos masculino e feminino numa união cósmica. E aí é como se fosse assim, a gente tenta trazer nas palavras humanas, mas eu acho que falta, né? Porque imagina você ter um grande orgasmo cósmico, não no sentido de promíscuo, nada da sexualidade que a gente tem consciência de terceira dimensão, não, tá? É de quinta dimensão. Utilizar essa energia da criação é outra perspectiva. Então, assim, me veio isso, e aí vão vindo várias coisas, e isso eu ainda nem tinha compartilhado com você, né, Cássio? Porque cada coisa que eu vou acessando, eu vou compartilhar. E eu falo assim, Cássio, tem um ancoramento, tem uma meditação pra gente fazer hoje, porque me veio tal e tal e tal informação. Ele, vamos embora que a gente vai fazer. E aí a gente vem trabalhando juntos, né, Cássio, essas consciências, essas energias, e vem trazendo também aqui em forma de live para comunicar. E aí eu vou aproveitar aqui o gancho, já que a gente também já vai caminhando aqui para o final. Nós vamos estar trabalhando, na verdade, o Cássio abriu as portas da casa dele em Itaipava, no Rio, para que eu possa trazer um pouquinho também dessa informação. Então, assim, todo o aparato ali do espaço em Gaia, para que a gente possa trabalhar essa superconsciência, o autoconhecimento, numa vivência, numa imersão presencial aqui no Rio de Janeiro. Então, se você está no Rio de Janeiro, ou se você deseja vir ao Rio de Janeiro, dia 30, falta pouquinho, né? Hoje é dia 19, para a gente poder trabalhar esses processos de autoconhecimento, espiritualidade, expansão presencialmente. Então, fica aí o chamado. E acho que é isso, né, Cássio? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, ver se alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário. O Gonçalves colocou, tem a ver com dualidade. É isso, hoje a gente vive a dualidade, a separatividade, o sim ou não, feminino e masculino. E para que a gente pegue essa carona e vá para a quinta dimensão, a gente precisa resgatar toda essa separatividade. Então, assim, o que ainda precisa ser visto, o que ainda está no teu inconsciente, que você precisa acessar essas linhas do tempo, vamos chamar assim, para ancorar no aqui e agora, e aí você ir, para que você vá para a quinta dimensão, tu precisa integrar essas partes, esses fragmentos, né? Então, assim, até porque se você não passa por esse processo, e no livro de Telos fala muito isso, é como se você não conseguisse suportar a energia de quinta dimensão, né? Porque você ainda vai estar ali com alguma parte tua ali na terceira dimensão. Então, vamos olhar para tudo isso para que a gente possa pegar a carona aí na transição planetária. Eu quero voltar para casa. Não sei vocês. A gente quer ascensionar. A gente está aqui nesse processo junto, né? Ninguém aqui é melhor que ninguém, eu não sou melhor que vocês, Lorena não é melhor que ninguém. E a gente está no mesmo barco. Nós estamos aqui trabalhando, ao mesmo tempo que a gente tenta ajudar o outro, a gente está ajudando a gente mesmo, porque isso aqui é tudo uma troca, né? Então, estamos aí no mesmo barco, mesmo processo de ascensão. A gente quer herdar a nova terra, e essa oportunidade ela é única. É a nossa última oportunidade na vida atual. Nessa encarnação, depois dessa, não vai haver mais reencarnação de pessoas de terceira dimensão na Terra. Quem estiver vibrando ainda a frequência da terceira vai reencarnar sim, mas em mundos compatíveis
com as suas dimensões. É por isso que hoje a gente vê tanta coisa que aparentemente, o mal, é tudo muito mal, o mal está superando muito o bem, só vemos maldade na Terra. Só que é por quê? Porque a luz ela está cada vez mais forte, não tem como mais esconder nada, tudo está visível, tudo está aí. Então, por isso que nós vemos tudo que é mostrado. Em relação a certas pessoas, qualquer coisa que nós possamos ver que está ocorrendo alguma maldade e de forma maior, alguma tirania, alguma ditadura, não é para odiar e desejar mal para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquele país, para nada. É ter compaixão deles, porque é pensar, poxa, eu vou para a quinta dimensão, eles vão regredir para uma terceira dimensão, mas numa terceira dimensão em um país em um mundo, né, mais inóspito, como Absinto e outros mundos, bem menos evoluídos, vão retornar praticamente à idade da pedra lascada, vão viver nas épocas das cavernas, vão ter as mentes tamponadas. Olha que coisa, a única preocupação dessas pessoas vai ser sobreviver nesses lugares com uma quantidade enorme de enxofre na atmosfera, um calor imenso, animais selvagens. Então, é ter compaixão deles, porque, infelizmente, não estão aproveitando nessa oportunidade. E tem até uma frase antiga: quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, quem está nos cargos de comando, os políticos, no cargo de governo, se está fazendo mal, se não está, seja de ideologia A ou B, isso não importa. Temos que ter a compaixão deles, porque, infelizmente, vão mesmo para um degredo em mundos bem primitivos. Não é nem desejar o mal para eles, isso é a separação do joio e do trigo que está em curso. Na verdade, ela já praticamente já se encerrou toda aí com o fim da Era de Peixe, em 2012, nesse ciclo aí de 2000 e poucos anos, já se encerrou essa Era de Peixes, e com ela, em todas essas reencarnações que a gente veio tendo, nesse período a gente veio evoluindo ou não evoluindo. Então, a separação do joio e do trigo citada na Bíblia, que se dá pela frequência vibratória, ela já praticamente já se encerrou. É muito difícil que alguém que não tenha conseguido evoluir nessas encarnações todas durante essas eras de peixe, a era de peixe, né, até entrarmos na era de aquários, em 2012, ela vai conseguir, de um momento para outro, fazer essa transformação. É claro que dá a oportunidade de melhorar, de aparar as arestas, de lapidar, né, o diamante. Tem até um livro interessante que fala, é um livro psicografado, muito bom, bem denso. Ele fala, até o diamante, né, mesmo no lodo, ele mantém o seu brilho. Então, é isso. Hora de ascensionar, hora de mudar e seguirmos juntos aí para a quinta. E vibrar o sentimento, só para completar, que é o sentimento da quinta dimensão. Amor incondicional, perdão, compaixão, respeito, não julgamento. Esse que é o mais importante agora, do que qualquer religião, do que qualquer doutrina, é manter a frequência nesses pensamentos, nesses sentimentos. Obrigado a todos aí que participaram. Gratidão, deixa a Lorena encerrar aí com a... Me vem de complementar assim, que na verdade, independente de ativação de glândula pineal, da energia vril, do resgate de toda essa tecnologia, a principal consciência que essa sabedoria ancestral passa para a gente é o amor incondicional. Então, assim, eles nos ensinam a consciência, a retornar para a consciência crística, a consciência do amor incondicional, da compaixão. E como que a gente faz isso? Amando a si de uma forma completa, ampla, né? Para que a gente possa amar o outro, a gente também tem que amar a gente. E quando a gente não está amando o outro, quando a gente está com alguma questão com o outro está refletindo algo que a gente precisa olhar, a gente também está não amando uma parte nossa, porque o outro é uma parte nossa, somos todos um. Então, assim, é o resgate dessa consciência. Então, assim, a hora é agora. Peguem carona. Essa é a nossa principal mensagem aqui dessa sabedoria, é o resgate do amor incondicional pela perspectiva da fonte. Quem não viu também, eu fiz uma live
na quinta-feira passada com o Júlio, que está aqui, e a gente falou muito sobre essa energia do amor incondicional, né, Júlio? Então, eu recomendo que vocês voltem lá nessa live para assistir um pouco sobre isso, o amor incondicional. Eu tenho visto muitas pessoas aqui ao redor acessando, baixando esses downloads dessa consciência crística, que é o que retorna e o que faz que a gente vá para a quinta dimensão. E aí, dando um spoilerzinho aí, na semana que vem, na verdade, quinta-feira, agora, eu vou fazer a live, que se chama com um rapaz que ele trabalha para o Comando Lorian, que é o Comando Asta, e é um dos comandos dentro do Comando Asta. Ele se chama Guga Laurino, então vai ser na quinta-feira às 20 horas, e ele vai contar a história dele de contato com os pleiadianos. Ele é um contatado mesmo. E na terça-feira eu vou fazer a live com o Fernando. O Fernando, ele é uma pessoa assim que está começando a vir por aqui para falar também, porque ele recebeu o convite de comunicar, e ele tem a missão de conscientizar as pessoas de um planeta de terceira dimensão. Olha só que interessante, o planeta se chama Antares, então ele também vai contar essa história aqui, mas para nos elucidar, mas óbvio, trabalho interno para que a gente possa ir para a quinta, não continuar na terceira dimensão, porque eu quero ascensionar. Mas é muito interessante a gente também trazer aqui, mostrar que, na verdade, depois que a gente sair daqui, as coisas vão ser até um pouco mais fáceis, né? Porque aqui dizem que o nível é o mais intenso de toda a galáxia, o universo. Muitas almas querem vir para cá para poder, queriam, né? Vir para cá para poder acessar todos os aprendizados aqui. Mas bora retornar para casa, né? Gente, é isso. Amor, compaixão, fé, confiança, graça e gratidão. Exatamente isso. André botou assim, comando da Lorena, na verdade é Lorean, né? Tem alguma familiaridade aí. E ele é uma pessoa que eu vou fazer aqui na quinta-feira. Terça-feira vai ser com o Fernando, União do Todo. E na quinta-feira a gente retorna em casa. Convocação aqui para a gente continuar esse processo aqui e ancorando a energia crítica, a energia do amor incondicional e simplesmente falar isso aqui, comunicar que é a nossa missão, tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, siga a gente lá nas redes sociais. O meu Instagram é lorena.signorelli. O dele é cientista.da-alma, né? Cientista da alma, né? Com ponto ali no meio. E a gente está desenvolvendo aí vários projetos de comunicação. E se você também quiser fazer atendimento, ativar as fitas de DNA, acessar esses arquivos, esses registros, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Gratidão, meus queridos, amo você. Linda conexão de todos nós, né, Júlio? Gratidão, boa noite a todos. É isso. Fiquem com Deus. Beijos, até quinta. Tchau, tchau.